Galera, voltamos com mais um Gordo Viu. E dessa vez vamos falar de Esquadrão Suicida. Muita gente tava aí esperando o filme sair, eu era uma dessas pessoas. A gente até fez alguns vídeos aí falando da participação do Flash, a gente fez o reaction do trailer e assim, a crítica, vamos dizer, especializada, falou muito mal do filme. Então eu resolvi aí fazer dois estilos de vídeo. O Gordo Viu e um outro sobre, podemos colocar, opinião de gordo. Então, este vai ser o primeiro e eu espero que vocês gostem. Então já deixa aquele like, compartilha aí o vídeo, favorita, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Então vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Ok, para começar, vamos aí com os pontos principais. No caso, o filme, ele tem aquele início ali, fazendo uma apresentação clássica de cada membro do Esquadrão Suicida. A gente vê ali a Amanda Waller e, cara, a Viola Davis estava sensacional no papel de Amanda Waller. Eu acho que ela colocaria medo até na própria Amanda Waller, porque ela tava, sério, muito foda. Só que assim, uma das coisas que eu percebi que o filme, ele teve, vamos dizer, algumas cenas refeitas, algumas coisas para deixar o filme mais engraçado, e eu não sei como que seria a versão original sem essas regravações. Mas mesmo assim, eles têm aquele início apresentando cada membro do Esquadrão Suicida, contando um pouquinho da história de cada um, das habilidades e tal, mostrou ali como a doutora Quinn, na verdade, a Arlequina, como ela se tornou aquela doidinha varrida que ela foi. E assim, eu quero deixar uma evidência. Tanto o pistoleiro quanto ela tiveram, vamos colocar, a maior parte das cenas com os dois. E eles foram muito bem. Sério, eu não esperava que o Will Smith fosse ser um pistoleiro tão foda assim, mas ele, até a interpretação dele foi boa. Eu queria que tivesse dado um pouco mais de destaque aos outros personagens, porque não deu pra perceber o quão poderosos os outros personagens são. A gente percebe muito que eles focaram no filme em si, na Arlequina e no pistoleiro. A gente pode considerar que os dois eram como se fossem os principais ali, porque eles tiveram mais cenas, eles tiveram diálogos e tal, cenas de ação, e uma das cenas de ação mais foda é o momento que o pistoleiro sobe em cima do carro e começa a atirar nas criaturas que estão vindo, e tipo, ele não erra um, e depois vira pro cara e fala, tá vendo, é assim que eu fujo da batalha e tal. Eu achei isso muito foda, e assim, mostra realmente como o pistoleiro realmente poderia ser e tal, o dom dele, a capacidade de não errar nenhuma bala. Eu achei esses pontos assim bem interessantes. Porém, uma crítica que eu tenho que fazer é que eu esperava muito mais ação no filme. E a gente teve poucos momentos de ação. E uma das coisas que eu vi em alguns sites de crítica, e nesse ponto eu concordo, foi que os cortes do vídeo, do filme, estavam muito secos. Nesse ponto eu concordo, eles estavam muito, tipo, corta, pá, tá, as cenas acontecendo. Então a gente ficou um pouco meio aéreo em determinados momentos. Mas eu gostei muito do filme, trilha sonora sensacional. Eu acho que a trilha sonora foi um dos pontos mais fodas do filme. A questão dos efeitos especiais também ficaram legais e tal, mas a trilha sonora, pra mim, eu acho que foi uma das coisas mais foda, que me deixou mais emocionado em si no filme. Eu queria, como eu falei, eu queria ter muito mais ação do que teve. Aparentemente, o filme, ele meio que se focou em apresentar o Esquadrão Suicida. E tudo ali começa logo após os acontecimentos de Batman vs Superman, onde o governo está se preocupando o que vai acontecer se surgir alguma ameaça tão poderosa quanto o Superman, como também surgir alguma ameaça como o Apocalipse. E no caso, a gente vê cada elementozinho acontecendo, mostrando os fatores que realmente importam. A evidência que Batman vs Superman é a fonte da origem do Esquadrão Suicida ali, eu achei razoável nesse ponto.
mas é interessante por mencionar tanto o Batman vs Superman, mencionar na verdade o Superman em si, que aparentemente eles consideram que ele tá morto, então eu achei interessante essa evidência. A cena onde o Barry apareceu, na verdade como Flash, e captura o Capitão Boomerang, eu queria que fosse mais tempo em cena, mas não, foi coisa rápida mesmo, ou seja, foi uma participação Flash assim, entendeu? Entendeu a lógica aí? Nesse ponto eu gostei, mas eu queria muito mais. E também tem uma outra cena que apareceu o Aquaman em foto, mas eu queria que tivesse a participação de outros personagens. A participação do Batman em si, que na verdade, se eu não me engano, foram duas participações, uma contra o Coringa e a outra foi contra o Pistoleiro. Então eu achei interessante esse ponto. Eles deram vamos colocar, duas cenas bacanas para o Batman, mas eu queria ver um pouco mais do Coringa. Eu não posso virar e falar que o Jared Leto foi o melhor Coringa, porque eu não considero ele como o melhor Coringa. No meu ponto de vista, o melhor Coringa foi o do Batman Cavaleiro das Trevas. Aquele sim foi um Coringa foda. Só que assim, no caso do Jared Leto, eu não pude entender muito bem, porque a participação dele foi meio, vamos dizer, pouca, comparando ao potencial que ele poderia ter. Porque aparentemente ele mostrou ele criando a Arlequina, como que ele fez e tal, mostrou um pouco do relacionamento dos dois, como que era uma coisa que podemos colocar bem perturbador em si, e no caso ele fazendo de tudo para salvar ela. Então a gente não dá para entender muito bem ainda como seria realmente o Coringa dele, porque assim, eu acho que pra gente poder entender se ele seria um bom Coringa, seria um filme talvez dele, do Coringa, ou no filme do Batman e ele participar como o vilão principal do filme. Aí sim a gente poderia falar sobre o personagem, porque as participações dele teve algumas falas, teve algumas cenas onde ele mostra um pouco ali da loucura dele e ficou nisso, entendeu? Não deu aquela introdução necessária ao personagem. Só deu a introdução que ele já estava preso no Asilo Arkham e a Arlequina era médica de lá, uma psiquiatra, e ela foi sendo seduzida por ele até quando ele conseguiu fugir do asilo, mas antes de fugir ele acabou fazendo ela perder as estribeiras, ficar louca, e deu pra perceber o quanto ela é apaixonada por ele. E aparentemente no filme deixou claro que ele também é apaixonado por ela, apesar dele, tipo, ser meio doidão assim. Então eu queria entender um pouco mais do personagem. Como a gente não teve muita cena de participação assim dele e tal, teve aquela cena do helicóptero que eu achei que ia ser bacana e tal, mas de repente, pá, aí ficou aparentemente o Coringa morreu, aí depois apareceu mais no final, onde ele salva a Arlequina. Então, tipo, não deu pra gente entender como é o personagem ainda. Então eu espero muito que nos filmes solos do Batman, ou tenha um outro filme onde ele faça uma participação muito maior. Eu acho que seria bem mais interessante. Personagens como o Capitão Boomerang e o El Diabo, eu queria também que eles tivessem assim um pouco mais tempo em cena. O El Diabo, na hora que ele realmente mostra o poder dele ali, meio que, entre aspas, acaba sendo derrotado facilmente, e eu acho que eles poderiam ter aproveitado um pouco mais o personagem. O Crocodilo também, eles poderiam ter usado mais ele em cena, eu achei interessante. Só que assim, como eu falei, eles deram muito destaque tanto para Arlequina quanto o Pistoleiro, e talvez seja porque os dois eram ali os mais conhecidos perante a galera, né? O Will Smith, vários filmes que ele participou, vários filmes que foram um sucesso, então basicamente tem essa questão de darem prioridade aos nomes, né? Mas eu aparentemente gostei muito do filme. Como eu falei, eu esperava um pouquinho mais de ação, mas assim, no ponto geral, a nota que eu posso dar são 3 gordinhos, porque, cara, sério, o filme foi legal,
deu a introdução necessária dos personagens. Pra quem não conhecia Esquadrão Suicida, o filme é basicamente para esse público em específico, que não conhece muito bem o Esquadrão Suicida e que não conhecia cada personagem que participava ali do Esquadrão Suicida. Podemos colocar que seria uma primeira formação do grupo. Eu não sei se teremos um Esquadrão Suicida 2 ou se eles vão fazer alguma participação em outros filmes. Possivelmente o Pistoleiro pode estar em um dos filmes solos do Batman, pelo menos foi uma das notícias que eu vi aí. Então, assim, a gente pode esperar muita coisa. Eu acho que o Warner tá acertando em questão dos filmes. Alguns pontos precisam melhorar, sim, mas eu acho que a crítica tá matando a pau em cima dos filmes e não é bem do jeito que eles estão falando, não. Eu gostei. E aí, você assistiu? O que você achou do filme Esquadrão Suicida? Deixa aí nos comentários a sua opinião e o que você espera para os próximos filmes da DC Comics. Sério, deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! Galera, chegamos ao final do vídeo, aquele momento em que a galera fica louca aí para receber o seu salve. Então, sem mais enrolação, vamos ao salve. O salve para o Dark Shadow Storm, acho que é assim que fala o que você quis colocar, né? Um salve para você, um salve para o Lucas Aguiar, um salve para o Luiz Felipe, um salve para o Ronaldo Guzmão. Salve para vocês, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E se gostou, já deixou aquele like, já favoritou, muito obrigado mesmo, porque isso ajuda o canal a crescer demais. E nos vemos no próximo vídeo, é isso aí, valeu, falou, tchau!